Olá, meus amigos, grande abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco na manhã desta sexta-feira. Lembrando que o programa será reprisado no decorrer da semana e nós vamos colocar aqui em evidência, com a participação dos nossos analistas, os principais temas da semana, os assuntos relacionados à segurança pública e aqui atuando em várias áreas com os nossos analistas. Vamos ter a presença no programa de hoje do Flávio Saraiva, consultor de segurança, Leonardo de Moraes, advogado criminalista, Geraldo Magela, historiador, e nós vamos, nesta hora, trazer assuntos e os dois temas que separamos. O primeiro tema, 25 anos do PCC, o primeiro comando da capital. Será que nós trouxemos bolo para poder comemorar esses 25 anos? Fazer aqui um humor negro, né, a respeito dessa situação. E também, fazer um humor negro a respeito dessa situação. E também, entidades da segurança pública lançam a Frente Estadual pela Segurança. Nós vamos trazer esses e outros assuntos a partir de agora, na programação da TV Mar, pois está no ar mais um programa Segurança em Foco. Nós estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com. Você acompanha a nossa programação ao vivo também acessando o maior portal de notícias de Alagoas. E as reprises também, né, do nosso programa do decorrer da semana. O 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25, assim como o nosso WhatsApp, 981079872. Você manda suas mensagens, contato direto com a produção do programa. Você pode trazer até, inclusive, reivindicação de pauta para que a gente possa colocar aqui em discussão com os nossos analistas no decorrer da semana, tá certo? As nossas redes sociais disponíveis também para você acompanhar a produção e também os bastidores de cada programa pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo YouTube. E lembrando que o aplicativo TV Mar também está disponível para todas as plataformas em seu smartphone. Você acompanha na palma da sua mão a programação da TV Mar Canal 25. Senhores, quero começar o programa de hoje falando do primeiro comando da capital, PCC. Completa 25 anos em 2018, é uma organização criminosa do Brasil. O grupo comanda rebeliões, assaltos e sequestros. E o narcotráfico também. A facção atua principalmente em São Paulo, mas também está presente em 22 dos 27 estados brasileiros. Além de países próximos como Bolívia, Paraguai e Colômbia. Possui cerca de 30 mil membros, sendo que só no estado de São Paulo são mais de 8 mil. 8 mil é a média de público, trazendo para o futebol, que o torcedor do CSA leva para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a média, só para ter uma ideia, não é? Então, apenas no estado de São Paulo dá um repelé cheio de membros do PCC, não é? Só para que a gente possa ter uma ideia ampla da coisa. A organização é financiada principalmente pela venda de maconha e cocaína, também são fontes de faturamento. O grupo está presente em 90% dos presídios paulistas e fatura cerca de 120 milhões de reais por ano. Senhores, números como esse, números que assustam, que mostram que esses 25 anos de PCC, a condição só cresceu no Brasil e o crime, a violência tem sido também bem participativo com a ação desse grupo criminoso. 25 anos para vocês, o que é que representa? Bom dia. Trata-se de uma empresa, né, em franca ascensão. Eu acho que esses números ainda são muito pessimistas, né, no lado da empresa. Eu acho que tem muito mais gente que isso. Você acha que, né? E já é uma empresa, uma organização criminosa que já ultrapassou a fronteira, né? Tá no Paraguai, com atuação muito forte. Na Paraguai, Bolívia, Colômbia, possivelmente também já no Peru. Então, é uma organização que está em franca ascensão. Eu já li muito sobre o PCC, mas a cada dia cada nova literatura que sai, você vai se surpreendendo. Eu li o livro do promotor, que fez uma radiografia do PCC. Agora tem um novo na Praça sobre a Guerra, né, de dois autores paulistas, que deve ser uma literatura interessante. Sim. Então, é isso. Enquanto houver essa forma de combate que a segurança pública do país combate o PCC, quando não mudar essa fórmula, o PCC vai continuar crescendo e aí rivalizando com o Comando Vermelho e outras facções que delas foram derivadas, né? E que também não é nenhuma novidade essa guerra entre facções criminosas. Onde tem o tráfico de drogas, tem
tem guerra entre facções e, por isso, os números de homicídios são bastante elevados, a exemplo do que ocorre no México, né? É verdade. E antes da intervenção do Magela e do Leonardo, eu só vou aqui também, Flávio, acrescentando isso que você colocou, por ser um cara que estudou muito essa condição, né? Já procurou ler e se aprofundar nesses pontos que o PCC ganhou essa força aqui no Brasil e em países do nosso continente. Ele surgiu dentro de um presídio de Taubaté, em São Paulo, que acolhia prisioneiros transferidos por serem considerados de alta periculosidade. Esse foi o erro que nós já discutimos, inclusive, até aqui em outros programas, reunir todos os criminosos em um mesmo local? Olha, o Leonardo pode até ajudar muito mais. A própria lei da execução, ela prevê a separação de custódia, né, entre presos pelo grau de periculosidade. Mas transferiram para Taubaté o cérebro do PCC, né? Aí Geleão, Marcola, aí tem vários ícones disso e que continuam, agora estão em presidente Venceslau, que está a direção do PCC, vamos dizer assim. Então, isso aconteceu também aqui em Alagoas, quando Alagoas ofertou vagas a Fernandinho Beiramar, os sequestradores dos irmãos Oliveiras, e muita gente boa que chegou aqui para o presídio alagoano e formaram uma escola de sequestro, mudaram o perfil da criminalidade. Então, as pessoas, os gestores tomam essas atitudes sem pesar o que vai ser no futuro, né? E isso é muito próprio da segurança pública. Vamos fazer isso aqui urgente, é como... Não há um planejamento específico para tratar de coisa tão importante, né? E tão significativa, que impacta significativamente na segurança pública. Há quem defenda, né, Magela, Leonardo também, que a ideologia do PCC não é só praticar o crime, e sim resolver brechas, pendências que seria do poder público. Como é que vocês imaginam essas coisas? Vocês entendem que isso é um assunto a ser discutido? Causa essa inquietação também? Pensar que o PCC não trabalha apenas, única e exclusivamente para o crime, mas para produzir situações de anseios da sociedade? Bom dia a todos. Quando se fala basicamente do PCC, se fala em grupos que se surgiram, em um grupo que se surgiu, inclusive em São Paulo, dentro de uma penitenciária, que vai Taubaté, né? Isso. Que fica ali localizado na região do Vale do Paraíba. E o objetivo deles, principalmente, seria dar aos presos melhores condições dignas dentro dos presídios. Na verdade, quando há uma união, uma certa agremiação, vou chamar assim, de presos, o objetivo é criar melhores condições dentro das celas para que eles possam ter uma melhor convivência e assim amanhã retornar ao convívio social. Acontece o quê? Né? Que com o número de pessoas que aconteceram sendo presas, né? A ideologia ela começou a ser massificada, ampliada, até chegar a uma grande organização criminosa. Surgiu em um presídio no interior de São Paulo. Isso. E teve aí proporções nacionais e internacionais, como o doutor Flávio falou, com 3 ou 4 países que o PCC já tem entrada, né? Então, o objetivo, na verdade, foi um bom objetivo, trazer melhores condições para quem se encontra preso. Hoje em dia, o PCC é responsável por tráfico de drogas, que é uma das suas fontes de financiamento, roubo de carga, assaltos a bancos, né, casas lotéricas e assim por diante. Dizem que tem um faturamento de quase 150 milhões anuais. Exatamente. Né, distribuído aí por vários presídios no Brasil inteiro. O PCC surgiu em 93, quer dizer, já fazem hoje aí quase 30 anos, né, que existe o PCC. E ele surgiu com essa formação. Hoje, isso se diz, né, muito, o PCC ele consegue eleger parlamentares em âmbito estadual, em âmbito federal, consegue eleger prefeitos, consegue nomear cargos para poder executivo. Imagina que o PCC ele domina uma certa comunidade, uma comunidade que é populosa. E para alguém que é um político, claro, uma política ligada à politicagem, algo que não é recomendado jamais, sim, ele consegue observar que naquela comunidade um certo traficante tem um certo poder, uma ascendência, sim, que pertence a um certo grupo, e aí o PCC consegue eleger um candidato, o seu representante dentro do Estado. Aí você consegue fazer com que essa agremiação, com essa facção, ingresse no Estado de dentro para fora, e aí acontece o que acontece hoje. São números estarrecedores, mas que encontram-se, como o doutor falou, em franca ascendência, né?
é uma empresa que vai crescer um bocado ainda. Isso é roteiro, inclusive, do filme Tropa de Elite 2, né? Quando fala que os deputados recorriam realmente às milícias para poder ganhar voto, né? Isso é uma situação que o Leonardo colocou que é bem pertinente. Magela, por favor, gostaria da sua opinião a respeito dessa situação e principalmente levantando para você uma outra questão. A organização do PCC conseguiu espalhar em vários estados esse ambiente que está hoje presente em 90% dos presídios brasileiros. O reflexo de que a segurança dos presídios é falha, isso aí é fato. Eu gostaria que você falasse com a sua visão social, como encarar esse problema, tendo o PCC com esses números, que movimentam por ano quase 150 milhões de reais, tendo várias pessoas só no estado de São Paulo, 8 mil membros, e números como esse, quase 90% dos presídios brasileiros. Magela, bom dia. Bom dia a todos. Quando se, não sei se é para comemorar, mas pelo menos para noticiar a 25 anos da existência de uma organização criminosa e com essa curva de crescimento ascendente, e do outro lado você vê uma curva de descendente do Estado, ou seja, o Estado desce ladeira abaixo e a organização criminosa cresce no sentido da organização, do espalhamento dos seus tentáculos pelo país, pelo continente, e com números que é difícil de aferir, mas também é muito difícil de você acreditar que só são 120 milhões, porque há estimativas de outras matérias que eu já li, que varia entre 400 e 600 milhões. Então é um erro absurdo, né? Se for, é um erro, meu Deus do céu. Nós estamos tratando de produtos, as drogas e a operação de lavagem de dinheiro da organização, que não está mais só com drogas, né, nem com o varejo da droga. Então você tem uma outra configuração dessa organização criminosa. Não é só a droga é uma ponta, né, mas você tem outras formas de aí você tem ataques a bases fortes, né, de empresa de transporte de valores, tem ataques a centro de distribuição. Então, vários tentáculos, né, nessa história. Agora, o que vai deixando a sociedade cada vez mais acuada e propício ao discurso salvacionista, que eu vou acontecer, que eu vou fazer isso, que eu vou investir em inteligência, que eu vou investir isso, como se isso fosse só uma questão da polícia ou das polícias. O Estado brasileiro ainda não se deu conta que ele é parte a responsabilidade de combater o crime organizado em todas as suas manifestações é do Estado, Sim. Não é do Poder Executivo, não é da polícia como membro do Poder Executivo, só. O Judiciário está fora disso. Você não vê o chefe do Judiciário, e quando você vê a presidente do Supremo falando disso, ou um ex-presidente que falou, etc., é só o discurso para jogar para a massa. Jogar para a galera, entendeu? Você não tem ação concreta. Como as várias de execuções criminais, como em cada estado, em cada município, essas coisas estão acontecendo. Então, cada juiz é senhor do seu pedaço e ele comanda do jeito que ele quer. Tem uma legislação, mas entre a legislação e a ação integrada com o Estado, ou seja, com o Ministério Público, Sim. com as outras áreas do Judiciário, com o Executivo e com o Legislativo, essa que como não há essa integração, aí você fica com pirotecnia. Ministério da Segurança Pública, nós vamos atuar nas fronteiras. E o candidato a presidente da República disse, não, nós vamos investir em inteligência. O outro disse, não, nós vamos investir em contratação de uma tropa para ficar na fronteira, especializada e tal. Você não tem programas que una o Estado Sim. contra o crime. Assim, mas quem, nessa vida assim, que você já tem, né, tanta experiência nisso, quem foi que teve um discurso que relativamente alinhado com a realidade? Que você... Nenhum. E por que você acha que falta esse brilhantismo no pensar? Porque a tragédia vai aumentando a cada ano. E é impressionante como... Mas assim, quais seriam os fatores preponderantes que... se você pensa assim, eu penso, o Leonardo pensa, por que os governos dizem assim, rapaz, eu acho que eu deveria entrar por isso, e por que não...
Qual seria a razão disso? Rapaz, tem muitas razões que a própria a razão desconhece, né? Boa. É poético até, né? Você vê o estado do Rio de Janeiro. Como é que aquilo ali ficou, como se encontra o Rio, que é um emblema disso? Como é que o governo federal, ao longo dos anos, ficou tratando a segurança pública? Tem uma força nacional que vai agora para Roraima, vai não sei para onde, veio para Alagoas, vai para... Mas você não tem um trabalho sistêmico disso, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com as polícias. Isso é política de Estado. Você não tem política de Estado para isso. Você tem política de Estado, por exemplo, no SUS. O SUS é uma política de Estado. Todo prefeito sabe como é que funciona o SUS. Sim. Se não sabe, ele vai aprender quando ele assume, porque tem lá todo um ritual. O Fundeb é uma política pública para a educação. Como é que você não tem políticas integradas de segurança pública para o país? Porque você não tem uma política de Estado para isso. Verdade. Agora, isso não é um blefe, isso não é uma palavra de ordem de um marqueteiro, isso não é um rompante que o presidente da República, como governador do Estado, acordou, sonhou e de manhã ele convocou a imprensa, ou colocou no Twitter, no Facebook dele, que vai fazer assim. Isso não acontece desse jeito. O Estado brasileiro é muito grande e muito complexo. Isso requer orçamento, isso requer treinamento, isso requer integração e modificação, muitas vezes, na própria legislação. E falta muita vontade de fazer, né? Sim. E aí, há muito discurso. Esse discurso tem que ser concretizado em ação. Mas uma ação do Estado. Não pode ser ação do presidente o Temer, por exemplo. O Temer disse, não, vamos fazer intervenção militar no Rio de Janeiro. E daí? Eu desafio alguns deles. Mas a Força Nacional foi criada por outros governos. Sim, mas são coisas que não são pontuais, não integram, porque não tem política. O Temer tem 2 anos de governo, não tem nem 2 anos de governo. Não é o problema dele ter 2, é o ato em si. Já se atribui esse... Não estou atribuindo nada. Estou dizendo que quando houve a intervenção no Rio de Janeiro, era para você colocar uma coisa que muita gente pedia, né? O carioca, pergunta ao carioca. Se você pedir à população, a população quer isso. Sim. Mas do ponto de vista, você é um operador técnico. Você é um operador técnico. Alguém poderia achar que a intervenção ia piorar o Rio. Não. Alguém tem que fazer uma coisa pelo Rio. Mas não é isso. Como você não tem política... Tanto que aí você já fala de Força Nacional. A Força Nacional vai intervir lá em Roraima. A Força Nacional veio para cá, resolveu o problema de Alagoas? Minorou a situação de Alagoas? Deu encaminhamento nas questões de Alagoas? Eu não sou defensor de Força Nacional, não. Acho que até uma farsa nacional. Mas não é isso. É que você tem... É importante ter a Força Nacional? É um item. Sim. Do conjunto. Sim. Agora, a Força Nacional não tem integrada nada. Ela está dependendo da vontade do Nesse formato não é legal. É uma farsa nacional. Aí onde entra a questão. A política que o Magela se refere, a política que o Magela se refere, talvez, Leonardo, antes de passar a palavra para você, está muito associada àquilo que nós pensamos do lado de cá. É que não existe solução para o ponto de partida desse processo. O que se coloca são soluções no meio de um caminho que não consegue ser dada uma continuidade. E não tem uma única saída, não tem uma única solução. Você não tem uma resolução de um problema complexo com coisa simples. Então o Brasil não tem controle sobre essa situação, está mais que claro. Não tem, claro que não tem. Agora, terá que ter, porque ou então nós vamos sucumbir ao crime. Ou seja, o crime vai chegar a um ponto e vai mandar mais do que o Estado. O crime já manda hoje, né? Já está mandando. Mais do que o Estado. E está intervindo no Estado, concretamente. Eu penso assim, sabe? A polícia sozinha não consegue combater nada. A Força Nacional pode ser uma farsa nacional, pelo menos é uma tentativa de trazer mais pessoas para trabalhar. Certo. Claro, qual a tentativa? Você retira a polícia de um Estado para colocar no outro. Então aquele Estado que foi tirado já ficar vulnerável, né? Aí depois volta para cá para cumprir para tapar o rombo que foi provocado eventualmente. E é de se imaginar que os estados vão tirar os seus melhores policiais, leva aqui os meus melhores. É tipo aquela história do cobertor pequeno? É tipo aquela história do cobertor pequeno, né? Que você é bem assim, puxa ele para cobrir a cabeça e deixa o pé descoberto. Eu já tive contato com alguns que chegaram aqui em Alagoas. Eu digo, meu amigo, você é especialista em quê? Não, eu vim do gabinete do governador do estado de São Paulo. Nossa, sem vivência nenhuma no campo de batalha. Essa questão operacional, o cara não tem vivência nenhuma. Não, no campo de batalha é sem experiência. Mas ele recebe uma remuneração a mais, é algo que também incentiva, né, o policial, né? Conhecer outro estado, né? Ter despesas pagas, estar aqui com muito trabalho, mas recebe uma remuneração a mais como forma de incentivo. Agora, é claro que a polícia sozinha não vai conseguir combater o crime. E essa questão que você falou, Vidal, da gênese, ela é fundamental. Agora, é porque às vezes é uma análise muito simplória, sabe?
Até eu acompanhando essa questão de presidenciáveis, etc., e eu vejo que é uma análise para resolver os problemas tão simples, né? Como se o homem fosse um ser em que você aperta o botão, o cara vai para frente ou vai para trás, como se fosse um robô. O ser humano é de uma complexidade tão grande que ninguém imagina, não. E todo mundo é um criminoso em potencial. Todos aqui, eu acho que a grande maioria das pessoas, ou não, que acompanham o programa, tem filhos, tem seus amigos, seus entes queridos, experimente tocar no fio de cabelo de um filho seu. Você é um criminoso em potencial. A coisa muda, realmente. Alguém que vai se exceder. E amanhã, a pessoa que vai lhe julgar vai dizer o seguinte: diante deste fato que ele praticou de supetão, este fato demonstra uma perigosidade e uma ausência de compaixão com o próximo. Essa pessoa não merece ir ao convívio social. Logo, você vai ficar preso por 30 anos. Então, é isso. A análise é fria, como se fosse uma questão sem complexidade, como se o ser humano e a sua história, a sua ideologia, a sua vida, a sociedade em que vive, o ambiente em que ele vive, a sua formação, sim, o seu estado de ânimo, a paz de espírito, a autoestima, não servisse para nada. Quem pratica corrupção são eles. Eles cometem corrupção que devem ser punidos, mas nós não. Nós pegamos atestados médicos falsos, mas isso é uma besteira, né? A gente pratica tantas coisas erradas. Eu acho que as soluções, elas são complexas, porque os problemas também são complexos. A polícia sozinha não vai conseguir combater. Certo. A gênese, ela não é observada. Então, tão importante quanto você encher a cidade com policiais, que é fundamental o policiamento ostensivo, é você cuidar da gênese, é do saneamento básico, é da proximidade do Estado, sobretudo para quem mais precisa, não falo de classe média ou classe média alta, mas para quem mais precisa, que defende do Estado. E tudo que acontece hoje, na verdade, é uma consequência. E o PCC, ele é atraente para muita gente. Há uma ideologia ou uma subcultura que atrai as pessoas a estarem naquele ambiente. E não vai pensar que a gente que é errado, porque muitos de nós, se estivesse naquele ambiente, faria a mesma coisa. Eu poderia ser agora um grande traficante, sim, se não tivesse a oportunidade de ter estudado, um pai, ter estudado e que me orientasse para o caminho correto. E se crescesse, por exemplo, vendo situações que seriam situações de obrigação do Estado, por exemplo, sendo resolvidas pelo crime. Sim. De repente, você estava com a sua casa numa comunidade faltando água. Aí os caras juntam 10, 5 membros de uma facção, vai quebrar ali a rua para poder colocar água na porta da sua casa. Resolveu o problema, está chegando água. E aí a empresa que abastece não tem coragem de ir lá para poder fazer o que faz comigo, com você, para poder cortar, com medo de sofrer retaliações. Seus funcionários. Energia, por exemplo, quando falta, o cara vai lá puxa o gato. Nessas comunidades funciona muito essas coisas. Flávio, você tem vivência nisso? Mas assim, é o traficante e o miliciano. Aí o gato net. Quem é de graça é o gato net? Sim. Não é? Não é. Não é. A questão do gato net que não é. Veja que naí o Estado já perdeu o controle do território. Com certeza. Então, nesse exemplo aí já é claro. Quando você tem a situação que nós estamos vivendo, nós vamos trabalhar com a polícia nesse sentido. Mas que polícia você vai trabalhar? É essa polícia que está aí. Aí quando você vai para dentro da polícia, o cara está lá estressado, com baixo salário, com pouco qualificado, sim, com armamento defasado, com uma série de coisas no ambiente da polícia. A gente viu aqui de ações da polícia que são louváveis, entendeu? O pessoal, às vezes, pede seu fim de semana, seu dia de folga. Tem uma coronel, esqueci, Valdenise. Valdenise. Rapaz, a mulher fala com a boca. É um sacerdócio que ela faz. Deus. A senhora então, que compareceu aqui, polícia. até encontrei com ela aqui, da Maria da Penha. Encontrei até com ela, estava sem farda nenhuma. Eu olhei para ela. Quase que não conhecia. E a capitã, digo, tá bom, porque com a farda ela tira o penteado, né, etc. Então, são ações louváveis que acontecem. Essa polícia que está aí, a gente só ouve a parte ruim, né? Comunidade. A parte ruim é porque combateu, que trocou tiros, etc. Mas tem muita coisa. Valoriza muito o que é. Agora, o interessante é que você coloque as pessoas certas no lugar certo. As pessoas, muitas pessoas que eu ouço, realmente são pessoas que têm um grande comportamento, teriam muito a contribuir. Felizmente, esses 2 exemplos em que eu falei são pessoas certas nos lugares certos. Nós estamos acompanhando o programa Segurança em Foco pela TV. Aliás, nós não, você que está acompanhando, né? Nós estamos aqui, na verdade, dando essa oportunidade de discutir com os nossos analistas situações importantes da segurança pública. O primeiro tema do programa já secamos, essa situação dos 25 anos do PCC. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, nós vamos falar das ações realizadas pela segurança pública. Entidades lançam a frente estadual e nós vamos daqui a pouco, depois do intervalo, trazer esses assuntos com a participação dos nossos analistas. Voltamos já.